Bem-vindo a todos, meu nome é Luiz Felipe Pedro Pinto, hoje eu estou no lugar do professor Álvaro, na matéria de tilapicultura, e o tema de hoje é planejamento da produção de tilápias em viveiros. Então os professores responsáveis são o professor Álvaro Bicudo e a professora Lilian Rosa da Silva. Bom, para você então conseguir produzir tilápias em viveiros, necessita-se então de um planejamento inicial. E nesse planejamento inicial conta-se então com que a infraestrutura que será utilizada, quais os equipamentos então que serão necessários para conseguir a produção de tilápias em viveiros, que tipo de mão de obra você vai necessitar, quais os recursos então que podem influenciar no sucesso dessa produção. Então isso tem que ter todo esse planejamento inicial. E com esse planejamento inicial, necessita-se então de um cronograma de produção, pois no início vai ter todos os investimentos, os gastos, e só no final que vai começar a gerar o lucro com a venda dos produtos. Tá? Então tem que se produzir então uma avaliação dos riscos e quais as incertezas quanto à viabilidade econômica desse projeto. Então, quais são o que é viabilidade econômica? Ações planejadas em números econômicos. Atratividade e viabilidade econômica desse negócio. Será que esse negócio está sendo realmente atrativo, viável? Está gerando lucro? E quais os investimentos que serão feitos então? Investimentos de implantação, que é o inicial, desde sair do papel, desde ter todos os recursos necessários, até o investimento de operação deste investimento. E com esses investimentos vêm as despesas. Teremos as despesas o quê? Investimentos pré-operacionais, como por exemplo a regulação do plano de negócio, tá? Os investimentos fixos, construções de viveiro. Não é porque você construiu uma vez o viveiro que você não vai ter que investir mais. Você vai sim, com o tempo, viveiros necessitam de reformas. Então, esses investimentos fixos de reformas serão contabilizados com as construções e reforma desses viveiros. Capital de giro. Esse capital de giro é o dinheiro que você tem para custear o primeiro ciclo, então, dessa produção. Tá? Custos fixos. Citei aqui, tem vários, né? Mas citei aqui a mão de obra. Você vai pagar alguém com uma mão de obra secundária, né? Terceira. Contratar alguém que essa pessoa ela vai ter que aprender, ou você vai ter que ensinar tudo, ou ela já trabalhou em outro lugar e está vindo para te ajudar, ou vai ser mão de obra familiar. Custos variáveis. O que varia então nessas despesas? São os alevinos e as rações. As rações variam a cada mês, porque o principal matéria-prima, que é a soja e o milho, eles têm uma variação devido ao dólar, e essas rações elas podem fazer variar o preço dos alevinos. Por quê? Porque com a ração mais cara, o alevino que esse ano, por exemplo, você vai pagar R$100 o milheiro, ano que vem pode estar 110 devido a reajustes. Então, estes são custos variáveis. E é claro, no final é a receita, né? O lucro que você teve sobre a venda dos itens que são as tilápias. Então, no final, né, no final, quando você conseguir vender esses animais, que você teve já todo o investimento, teve o progresso, né, de engorda, você tem que se perguntar, esse negócio é economicamente viável? Vai ser pago? Sabe, eu posso continuar, que esse ano se pagou, eu investi tanto e daqui 3 anos eu consigo retirar esse investimento e daí a partir de lá eu consigo ter um lucro. Então essa é uma pergunta muito importante que tem que ser feita, né? Esse negócio, então, essa produção está atendendo às expectativas atuais e futuras
da produção, esse investimento caro no começo e depois com as reformas, compensa eu ter esse investimento, pois o lucro que eu terei lá na frente vai ser maior, vai conseguir se pagar. Quanto tempo vai se pagar o investimento? Então, por isso que tem que planejar tudo, desde o investimento, colocar tudo no papel, para quando você conseguir vender, você colocar na ponta do lápis e falar assim, com esse lucro que eu tive esse ano, então daqui 3, 4 anos eu posso, eu já vou ter pago o investimento que eu tive no começo e vou começar a ter lucros na produção de tilápias em viveiros. Então, qual é o sistema que será apresentado aqui? É um monocultivo de tilápias no sistema semi-intensivo. Então, esse sistema depende do quê? De viveiros escavados. E para ter esses viveiros, né, necessita-se então de um planejamento adequado. E com esse planejamento que eu já citei, pode-se ter sucesso na atividade da produção. Então, necessita-se de o quê? De algumas coisas básicas para conseguir produzir tilápia. Primeiramente, vias de acesso. Você tem que ter estradas em bom estado de conservação. Essas estradas têm que estar nesse bom estado porque vai entrar, vai sair veículo, vai trazer ração, vai transportar os peixes tanto no começo para levino quanto para despesca final. Então necessita-se de estradas em boas condições. Energia elétrica e comunicações. Para quê? A energia elétrica necessita para quando você tem uma produção, você necessitaria do quê? De aeradores. Aeradores para manter o nível de oxigênio adequado para não não faltar, né, oxigênio durante algumas horas do dia, como por exemplo dias nublados, você precisa ligar o aerador, senão os animais vão sofrer com pouco oxigênio. Tá? Geradores de emergência. Por quê? Porque quando o dia está nublado, quando está com chuva, à noite, necessita se ligar então aeradores para suprir esse oxigênio para esses animais terem sempre oxigênio suficiente. Energia trifásica. Por quê? Por causa que os aeradores, como demandam de muita energia, né, eles necessitam então desse tipo de energia. E sistema de telefonia, celular, que todo mundo tem hoje em dia, ou telefone fixo. É recomendado ter os dois, porque às vezes acontece alguma coisa, o celular pode cair no tanque, ou alguns lugares não pegam sinal de celular. Então você vai lá, pega o telefone fixo, consegue ter uma comunicação, alguém para te ajudar, alguma emergência no sentido aí de se comunicar. A mão de obra, disponibilidade de mão de obra. Então vai ser o quê? Vai ser uma mão de obra familiar, você vai ser ajudado pela sua família, ou você vai contratar uma mão de obra temporária. E essa mão de obra vai ter uma capacitação, você vai ter que ensinar desde o zero, essa pessoa já veio com algum curso, e assistência técnica. Então, você sabe tudo, assim, você aprendeu, você fez cursos, você sabe produzir, você sabe tomadas de decisão, ou você vai ter que contratar uma assistência técnica para acontece alguma coisa que você não está acostumado, você tem que ter esse custo com assistência técnica. Então tudo isso conta no meio da produção, né? A disponibilidade de água. Claro, a água tem que ser de excelente qualidade, pois é ali que é a principal, né? A água é a principal produto para a produção de tilápias. E essa água não pode ter nenhum tipo de contaminação por poluentes. E a demanda hídrica estabelecida, então, desde o início do projeto, ela tem que atender durante todo o cultivo, mesmo durante secas que pode ocorrer. Então você tem que ter a consciência de que está em tempo de seca, mas a mina dá conta, ou se a mina secar, eu consigo colocar uma bomba no rio e puxar a água do rio para dentro dos tanques. Tudo isso tem que ficar bastante esperto. A topografia. Então, o terreno que você vai construir esses viveiros, eles são mais planos ou não. Então, terreno mais planos possibilita o melhor aproveitamento da área e menor custo de movimentação de terra. Porque esse custo de movimentação, né,
é muito caro para fazer os taludes, né? E quanto mais se mexe a máquina, né, mais caro fica então para a construção de um viveiro, dependendo da topografia do lugar. Então, os aspectos climatológicos. Você deve, né, produzir tilápias em que? Em um clima compatível. Porque a espécie tem as suas exigências. Então, o fator climatológico, principalmente para a tilápia, conta muito porque a temperatura ideal ali gira em torno de 26 a 30 graus. Então, a tilápia não vai crescer, não vai conseguir sobreviver, por exemplo, no inverno do Paraná. Então, o que tem que acontecer? Você tem que colocar ali no meio da primavera, onde começa as temperaturas a ficar mais amenas, né? Ali no mês, do final de setembro, outubro, já pode começar a povoar os tanques para uma boa produção. O tipo de solo, então, que você tem um sítio, vai colocar viveiro lá, qual é o tipo de solo? Então você tem que ter esse conhecimento do tipo de solo da área escolhida, porque muda-se as características e a profundidade dos tanques, né? O que é necessário? Que o solo tenha 30% argila, né? Argila superior a 30% no solo, porque o que acontece? A argila ela consegue reter a água, ela não deixa a água ir embora, né? Penetrar no solo. Então é muito importante isso. Por isso que terrenos arenosos têm de ser evitados, porque pode se perder, né, muita água. E também solos com alta quantidade de matéria orgânica, por causa que com a decomposição dessa matéria orgânica, né, você coloca água e ao longo do cultivo ali pode liberar diversos compostos tóxicos que pode causar muita mortalidade na produção. Então, os formatos dos viveiros, né, isso vai influenciar o manejo que vai ser adotado pelo psicultor, tá? Que vai influenciar também a produtividade e o custo que você vai ter. Então, a forma que você fizer tem que ser a melhor forma para a dinâmica da água. Porque não tem um formato certo de tanque. O que vai diferenciar é o terreno. A situação vai mostrar o terreno que vai mostrar qual é a melhor situação da construção dos tanques. Mas tem que se ter, então, uma padronização dos tanques, como por exemplo nessa foto. Eles parecem meio retangulares, mas pode ter, varia, né? Mas tem que ter uma padronização. E a posição do viveiro também é muito importante devido aos ventos predominantes na região, porque se você coloca de forma correta, então do lado correto, né, os tanques, a construção, o vento vai ajudar a melhorar a oxigenação. E também com a construção desses tanques, necessita-se então do quê? De pouca ou nenhuma zona morta, né? Para não ter perca nos tanques, para melhorar também, né? Facilitar a secagem e depois também facilitar a despesca. O abastecimento e drenagem da água. Então, a entrada de água. Então, o que é necessário para a entrada de água? Geralmente tem tubulações, né? Ou são construídas estruturas de alvenaria. E nessas entradas de água e também das saídas, é necessário ter o controle, que pode ser utilizado registros, tábuas ou até canos. E a saída de água, então? O que acontece? Tem que ser retirada do fundo. Por que a água tem que ser saída do fundo? Porque geralmente essa água está mais rica em amônia e mais pobre em oxigênio. Essa é uma estrutura, então, de saída de água, que é o cachimbo. O que acontece? É um sistema prático, ele é barato, né? Você conecta ali canos de PVC, coloca a altura a altura que você quer no viveiro, né? E daí chega naquela altura, então a água começa a entrar por cima e começa a sair pelo cano. E esse sistema, então, ele é feito para pequeno porte de viveiro de até 2.000 metros quadrados. E tem o monge, que é uma estrutura de alvenaria, que ela fica da altura do talude, para você controlar o nível de água, então, dos tanques, você coloca placas de madeira
e é o mais usado, né, em açudes de grande porte. É a declividade do viveiro, então. Qual que seria a declividade adequada, então, para o viveiro? Então, os autores recomendam ali de 0,5 a 2% de declividade. Isso facilita o quê? O esvaziamento do viveiro com maior rapidez e a secagem total do viveiro, né? E o que acarreta facilita, né, a despesca posterior. Então, tem que ter o quê? A limpeza e desinfecção. Se você construiu um viveiro agora, né, tem que ter essa limpeza, ou você fez uma despesca, depois da despesca acontece também a limpeza e desinfecção do viveiro. Tá? Tem que fazer isso em todo o viveiro, roçar as bordas, né, e retirar a matéria orgânica que fica no fundo. Com isso também você tem que fazer a eliminação dos patógenos, que são os ovos de peixes que ficaram, né, ou ovos de outras espécies, e também ter a desinfecção, o que é a desinfecção? Esvazia os viveiros, deixa secar no sol por 5 dias, e depois aplica cal, né, de forma uniforme, o cal virgem. Que aí vem a calagem, né? Que então você aplica esse cal em todo o viveiro, desde o fundo até nas paredes dos taludes. E acontece o que? Um benefício. O cal ele consegue incrementar o pH e a alcalinidade na água. E o que beneficia então? Os organismos fotossintéticos que posteriormente vão ficar ali, diminuição da capacidade do lodo de absorver nutrientes e com a água com pH mais controlado, o ambiente fica mais favorável para os animais. Então, esse cal tem que ser distribuído por todo o viveiro. Se for um primeiro cultivo, que nunca teve água no lugar, no viveiro que você construiu, deve-se ficar então de 60 a 90 dias para eliminar qualquer tipo de patógeno ali, né? E esse tempo vai variar dependendo do solo, né? Esse tempo pode ser reduzido, tá? Se o calcário tiver uma menor granulometria, ou você investir um pouco mais e comprar cal virgem ou cal hidratada. Daí o tempo varia de 30 a 45 dias. Então, como que eu vou saber quanto de cal que vai precisar? Então, você vai pegar uma amostra do solo, você vai enviar para um laboratório, depois o laboratório vai te devolver e você vai ter a análise do solo que você tem. Então a calagem vai ser de acordo com o nível do pH do solo. Quanto menor o nível, mais cal você vai ter que colocar no viveiro. Tá? Logo após isso, começa a encher d'água. Você vai promover a fertilização dos tanques. Vai promover então o aumento da quantidade de plâncton na água, que isso é uma importante fonte de alimentação natural principalmente nas fases iniciais do viveiro, tá? Porque nas fases iniciais, por mais que a gente alimenta ali 6 vezes por dia, os animais crescem com o plâncton ali, pode representar de 30% a 70% do crescimento da tilápia. Então, a fertilização é muito importante. Tá? Aumenta a biomassa do fitoplâncton e, com isso, melhora o desempenho dos animais que ali estão. Então, quando o animal chega, você comprou os alevinos, então o que vai ocorrer? A aclimatação. Tá? Pode ser os animais chegando para berçário ou posteriormente do berçário indo para a engorda. Tá? É uma importante fase do cultivo. Qualquer decisão tomada errada pode ser o fracasso da safra, porque pode causar alta mortalidade devido a alto estresse, né? Porque os peixes estão chegando e vai ter uma nova adaptação, né? Um novo lugar. E eles, com o estresse, então, pode ter imunossupressão, pode ficar doentes e pode ter uma alta mortalidade. Então, depois da aclimatação, vem o povoamento. Você tem que escolher corretamente qual é a melhor época do ano e qual a densidade que você vai escolher. Tá? Tem 2 tipos de cultivos nesse método. Os cultivos monofásicos são o quê? Os alevinos que você coloca o alevino no tanque e ele vai até o final da fase de engorda. Você não mexe ali, você coloca uma vez. Então, nesse tipo de cultivo, ele varia entre 2 a 4 tilápias por metro quadrado. E também tem os cultivos bifásicos.
o que são os cultivos bifásicos? Você coloca o alevino, depois que ele chega a um certo peso, você redistribui esses peixes novamente para outros tanques. Então vai ter uma nova aclimatação, um novo povoamento. E se você for fazer isso, você pode colocar mais alevinos iniciais, que pode girar de 6 a 8 alevinos por metro quadrado. E, dependendo se acontecer algum tipo de erro, ocorre dois povoamentos. O superpovoamento, que tem muito animal, a densidade fica muito alta, e com isso ocorre o quê? Um menor crescimento dos animais, pois vai ter o quê? Uma maior competição dos alimentos, ocorrendo o quê? Um maior estresse, que ocorre imunossupressão, que os peixes ficam doentes e podem morrer. E também o que a gente não quer é o subpovoamento. O que acontece? Eles têm um maior crescimento, mas com isso tem uma menor produtividade, porque tem menos peixe, e com uma menor produtividade tem uma menor lucratividade. Então, você aclimatou, você povoou os tanques, vem o quê? As biometrias. Isso é fundamental na piscicultura. Por quê? Porque acompanha o crescimento dos animais de forma periódica. Varia de acordo de 15 a 30 dias, tá? E com essas biometrias você consegue ajustar a quantidade de ração para os animais. E também você consegue controlar o quê? O desperdício, porque às vezes você acha que está um tamanho e está outro, ou a desnutrição. Eu acho que estão comendo o suficiente e está faltando ração para os animais. Então, para fazer a biometria, o que você precisa? De uma tarrafa, né, ou uma rede de arrasto. O mínimo que precisa ali são 20 peixes. E esse processo deve ser rápido, porque quando você manuseia esses animais, também ocorre estresse e também aquele processo de imunossupressão que eles podem ficar doentes. Depois da biometria, então, você consegue fazer um cálculo de arraçoamento. Tá? Você tem o peso médio inicial, tá? E o peso médio final. E o que acontece, então, quando os animais vão crescendo, muda o tipo de ração, muda a granulometria, a frequência diária ela diminui, e a porcentagem de ração diária da biomassa também diminui. Vou fazer um cálculo rápido. Ó. Se a gente tivesse 1.200 peixes com a média de peso de 550 gramas, então a gente tem o quê? Peso médio da amostragem, 550 gramas. Número de peixes vivos, 1.200. A gente pega a porcentagem da biomassa, que seria, esse valor foi retirado daquela tabela que eu mostrei, que seria de 2%, que fica dividido por 100 ficaria 0,02. Aí a gente consegue fazer a quantidade de ração a ser ofertada no dia. Então pega o 0,550 vezes 1.200 vezes 0,02, o que daria a quantidade de 13,2 quilos. E como nós estamos ofertando alimento 2 vezes ao dia, seria então de 6,6 kg por alimentação durante o dia. Precisa-se, quando está produzindo, no meio da produção, desde o início, né, o manejo profilático, que são medidas de biossegurança. Sabe? A compra de alevinos tem que vir de origem idônea, sabe? Atestado de sanidade dos animais. Pois se você compra um lote inteiro, por exemplo, de tilápias com problema sanitário, veio doentes, isso vai causar prejuízo no final da produção e o que é o que a gente não quer. Também restringir acesso de pessoas, pois tem pessoas que podem ir lá roubar o teu peixe, sabe? Podem causar estresse aos animais e tem que ter essas medidas. E também o que? Retirar e eliminar os animais mortos. Pois o que? Pois esses animais mortos ali boiando no tanque podem causar também contaminação, né, para os outros animais. Então o que geralmente se faz é o que? Retirar. Geralmente se queima depois, né, se junta no local e queima esses animais para não correr riscos. Chegando no final, tem o que? Um manejo pré-abate. Então já marcou o dia do horário da despesca. Um dia antes, corta a alimentação, não deixa alimentação, jejum de 24 horas. Por quê? Porque com os peixes ali meio com fome, o consumo de oxigênio diminui, o estresse diminui e a excreção de amônia também diminui, tá? E o que isso resulta? A alta taxa de sobrevivência. E daí, por final, vem a despesca.
você chegou no peso corporal desejado, você marcou o dia, agora é hora de tirar esses animais. Faz uma amostragem dos peixes do viveiro. E essa despesca tem o quê? Tem que ser rápida, uma rápida captura. Geralmente se utiliza redes de arrasto ou tem alguns tanques que podem ter caixas de adaptação, né, de drenagem, que sai pelo monge. Então há várias técnicas de despesca. Após isso vai ocorrer a venda e você vai ter então aquele valor de lucro que desde o início do planejamento você já tinha. Aí, a partir dessa primeira despesca, o primeiro ciclo, você começa a colocar as contas no papel e ver se realmente tá lucrando, tá se pagando, tá viavelmente, tá viável, né, o planejamento. Aí daqui 5 anos, se continuar, se todo o ciclo for assim, daqui 5, 6 anos eu consigo pagar todo esse investimento, eu consigo lucrar, então tá valendo a pena. Tá bom? Para mais dúvida, tirar dúvidas, então estou à disposição, professor Alves e a professora Lilian também. Muito obrigado.